Existe uma narrativa silenciosa que quase ninguém questiona. A de que trauma é sempre algo extremo, algo que interrompe a vida, algo que deixa cicatrizes evidentes. Mas a maioria dos traumas não grita. Eles sussurram. Eles acontecem em pequenos momentos, em frases aparentemente inocentes, em ausências que ninguém nomeou. E justamente por isso, quase todo mundo carrega traumas, sem saber que carrega. Talvez você diga que sua infância foi normal, que nada grave aconteceu, que outras pessoas tiveram experiências muito piores. Mas trauma não é uma competição de sofrimento. Ele não nasce apenas do que aconteceu. Às vezes, nasce do que não aconteceu, do que deveria ter sido oferecido e não foi. Existe um tipo de ferida que surge quando suas emoções não encontraram espaço seguro. Você sentia algo intenso, medo, tristeza, frustração, e a resposta que vinha era correção, não acolhimento. Isso não é motivo para chorar. Você está exagerando. Para com isso. A intenção pode não ter sido cruel, mas a mensagem foi clara. Sentir daquele jeito não era aceitável. Com o tempo, você aprende a reduzir a própria emoção. Aprende a se observar de fora. Aprende a filtrar reações antes que elas apareçam. E na vida adulta isso se transforma numa sensação estranha de desconexão. Você sente, mas questiona se deveria sentir. Fica confusa sobre seus próprios limites. Tolera situações que incomodam porque não tem certeza se está fazendo tempestade em copo d'água. Esse é um trauma silencioso, o de não ter sido validada emocionalmente. Outro tipo de marca invisível nasce da comparação constante. Não precisa ter sido humilhação explícita. Às vezes bastava ouvir, repetidamente, que alguém era mais inteligente, mais disciplinado, mais bonito, mais fácil de lidar. Você não era rejeitada, mas também não era suficiente. Isso cria uma corrida interna. Você cresce acreditando que valor é algo que precisa ser conquistado o tempo inteiro. Descansar parece perigoso. Diminuir o ritmo parece ameaça. Porque em algum lugar profundo existe a sensação de que parar significa ser ultrapassada. E mesmo quando ninguém está competindo com você, seu corpo age como se estivesse. Há também o trauma da responsabilidade precoce. A criança que percebeu cedo demais que precisava ser forte, que não podia dar trabalho, que precisava ajudar emocionalmente os adultos. Ela se tornou madura antes do tempo. Aprendeu a resolver. Aprendeu a antecipar problemas. Aprendeu a cuidar. E isso parece virtude. Mas por dentro existe uma exaustão antiga. Porque nunca houve permissão para ser pequena, para errar sem peso, para depender sem culpa. Na vida adulta, isso aparece como dificuldade em pedir ajuda, como uma sensação constante de que você precisa sustentar tudo. E quando algo sai do controle, a reação é desproporcional. Não porque você é dramática, mas porque carregar demais por tempo demais cria tensão acumulada. Outro trauma comum é o da rejeição sutil. Não é sempre algo declaradamente cruel. Às vezes é exclusão leve. Mudanças de comportamento sem explicação. Silêncios que surgem do nada. Essas experiências criam um sistema interno de monitoramento. Você começa a observar sinais mínimos. Analisa mensagens. Interpreta pausas. Lê expressões faciais com precisão quase cirúrgica. O sistema nervoso aprende que pertencimento é instável. Isso gera hipervigilância. Você pode chamar isso de ansiedade social. Mas muitas vezes é apenas o corpo tentando evitar a repetição de um afastamento antigo. Existe ainda o trauma de não ter espaço para errar. Ambientes onde erro era tratado como fracasso moral. Onde falhar trazia vergonha. Onde performance era mais valorizada que autenticidade. Isso cria adultos que vivem em tensão constante. Ou evitam tentar por medo de não corresponder. Ou tentam demais, buscando perfeição inatingível. O perfeccionismo raramente nasce da ambição pura. Ele nasce do medo de perder amor. Do medo de decepcionar, do medo de não ser suficiente. E o mais curioso é que quase ninguém chama essas experiências de trauma. Chamam de educação, chamam de disciplina, chamam de amadurecimento. Mas o corpo não entende narrativas sociais. Ele entende segurança ou ameaça. Quando uma emoção é invalidada repetidamente, isso é percebido como ameaça. Quando o pertencimento é instável, isso é ameaça.
Quando o amor depende de performance, isso é ameaça. O sistema nervoso registra, e registra para proteger. Essas adaptações são inteligentes. Elas permitiram que você sobrevivesse, que fosse aceita, que mantivesse vínculos, que evitasse conflitos. O problema é que estratégias de sobrevivência, quando prolongadas demais, começam a custar caro. Viver tentando não incomodar cansa. Viver tentando ser impecável cansa. Viver tentando prever rejeições cansa. Viver tentando merecer espaço cansa. E muitas vezes você não entende por que está exausta. Você dorme, cumpre tarefas. Funciona. Mas existe um desgaste que não aparece em exames. É o desgaste de sustentar uma identidade construída para evitar dor. Talvez o que você chama de "eu sou assim" seja, na verdade, eu aprendi a ser assim. A psicologia profunda fala muito sobre adaptação, sobre como criamos partes internas para sobreviver a contextos específicos. Partes que se tornam rígidas quando não são revisitadas. A criança que precisou ser forte vira a adulta que não sabe descansar. A criança que foi comparada vira a adulta que nunca se sente suficiente. A criança que não pôde errar vira a adulta que tem medo de começar. A criança que foi emocionalmente invalidada vira a adulta que duvida da própria percepção. E tudo isso pode coexistir em silêncio. O mais delicado é perceber que essas adaptações não são defeitos, são respostas. Respostas a contextos que talvez você nem tenha questionado. Existe uma diferença enorme entre ser defeituosa e ter desenvolvido mecanismos de defesa. Mecanismos não são identidade, são estratégias, e estratégias podem ser atualizadas. Quando você começa a enxergar essas camadas, algo muda na forma como você se trata. A autocrítica diminui um pouco. A vergonha perde força. Você começa a perceber que muito do seu comportamento foi uma tentativa legítima de manter vínculo e segurança. Isso não apaga o impacto, mas transforma a narrativa. Em vez de "há algo errado comigo", surge "há algo que eu precisei aprender cedo demais". E isso abre espaço para um tipo diferente de maturidade. Não aquela maturidade rígida que carrega o mundo nas costas, mas uma maturidade consciente. Você pode continuar sendo responsável sem se abandonar. Pode buscar excelência sem se destruir. Pode sentir, sem se envergonhar. Pode errar, sem se punir. Pode descansar, sem acreditar que será deixada para trás. O trauma invisível não define quem você é. Ele explica como você aprendeu a sobreviver. E quando você entende isso, não precisa lutar contra si mesma. Pode começar a integrar. Integrar a parte que teve medo. A parte que quis ser perfeita. A parte que precisou ser adulta cedo demais. Não para reviver dor, mas para reconhecer que aquelas partes fizeram o melhor que puderam. Talvez você nunca tenha sido difícil. Talvez tenha sido sensível em um ambiente que não sabia lidar com sensibilidade. Talvez nunca tenha sido exigente demais. Talvez tenha aprendido que precisava ser impecável para ser amada. Talvez nunca tenha sido fria. Talvez tenha aprendido que sentir demais não era seguro. Existe um alívio silencioso quando você percebe isso. Não é um alívio dramático. É algo mais profundo. É o entendimento de que você não é uma soma de falhas. Você é uma história de adaptações. E toda adaptação pode, em algum momento, deixar de ser necessária. Reconhecer esses traumas comuns não é transformar tudo em sofrimento. É trazer consciência para padrões que operavam no automático. Porque aquilo que é inconsciente controla. Mas aquilo que é visto pode ser escolhido. Talvez o verdadeiro movimento de cura não seja apagar o passado, seja atualizar o presente. Permitir-se novas respostas. Novos limites, novas formas de pertencimento que não exigem performance. No fim, talvez você descubra que nunca esteve quebrada. Esteve protegida. E proteção, quando compreendida, pode finalmente relaxar. E quando ela relaxa, sobra espaço. Espaço para ser, sem competir, sem provar, sem se vigiar o tempo todo. Apenas existir, com menos peso do que você carregou por tanto tempo.